Bem, agora eu quero fazer uma meditação na palavra de Deus aqui junto com vocês nessa noite. E eu peço que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo 10, ou do versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Diz o seguinte a palavra do nosso Deus: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém. Senhor Deus, obrigado pela leitura na Tua Palavra. E agora que iremos meditar na Tua Palavra, eu te peço, Senhor, fala conosco, fala aos nossos corações. Eu me coloco em Tuas mãos como um instrumento a ser usado por Ti. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Gostaria então de ter a sua atenção para a meditação na palavra do nosso Deus. Você sabia que uma das maiores honras que o homem ele pode receber e pode também compartilhar é a honra de poder servir a Deus? Quero dizer para você que servir a Deus é um privilégio. Muitas pessoas, elas não tiveram a oportunidade de servir a Deus, de fazer alguma coisa para Deus. Quando eu estou falando em servir a Deus, o que é servir a Deus? Servir a Deus é você primeiro cultuar a Deus, é você louvar a Deus, é você engrandecer o Senhor. E segundo, servir a Deus é você cumprir as ordens de Deus, a sua vontade, a sua palavra. E terceiro, servir a Deus é você fazer a obra de Deus. E eu quero dizer para você que aqueles que servem a Deus, cultuando, adorando, obedecendo a sua palavra e fazendo a sua obra, são pessoas privilegiadas. E digo mais, tudo aquilo que uma pessoa ela faz para Deus, ela será recompensada. Às vezes a pessoa ela tem a impressão que não, né? Ela até pensa assim: poxa, eu me esforço tanto, eu procuro fazer o melhor para Deus e ninguém reconhece, ninguém vê, ninguém nota. É possível que os homens aqui na terra realmente não vejam, não reconheçam, não percebam, mas quero que você saiba que Deus reconhece sim. E não há nada que a gente faça para Deus, por Deus, que Deus não esteja vendo e que Ele não vai recompensar. Por mais que seja algo só entre você e Ele, é você e Deus, é um compromisso seu aí com o Senhor, é aquilo que você colocou no seu coração para fazer diante de Deus. Deus estava lá, Deus estava ouvindo o que você estava falando e Deus está vendo como é que você está fazendo. Se você ler as Escrituras, você vai ver, desde o Velho Testamento até o Novo, que algumas pessoas, elas faziam, por exemplo, um voto diante de Deus. O que era um voto? De repente a pessoa ela fazia um
um propósito com Deus de dar alguma coisa em forma de louvor, de gratidão, de exaltação a Deus, e também uma forma de tocar o coração de Deus para que elas fossem abençoadas. E as pessoas faziam votos, e às vezes faziam os votos assim até meio estranhos, difíceis de serem cumpridos, mas a gente percebe que Deus aceitava esses votos. E quando uma pessoa ela fazia um propósito desse diante de Deus, Deus esperava que ela cumprisse. E inclusive há uma palavra onde Deus ele diz assim: olha, é melhor que não votes do que votes e não cumpras. Você não é obrigado a fazer nenhum voto para Deus, mas se você fizer, cuide de cumpri-lo. E quando você faz um voto diante de Deus e você cumpre esse voto diante de Deus, aquilo que você se propôs diante do Senhor, Deus se agrada disso. Deus fica feliz com a sua atitude e Deus te recompensa por causa da tua fidelidade, por causa do teu agir. Então veja, nós temos a nossa vida para vivermos, e é durante a nossa vida que estamos vivendo que nós temos que servir a Deus, que nós temos que contribuir com o reino de Deus, com a obra de Deus. É nesse tempo da nossa existência aqui que a gente ajuda na expansão do reino de Deus. Agora preste bem atenção aqui no que eu vou dizer para você. Você sabe que tem gente que não tem essa oportunidade. Você lembra, por exemplo, daquele homem que se converteu lá na cruz, aquele ladrão que estava lá pregado lá na cruz junto com Jesus? Ele creu em Jesus lá na cruz, ele se converteu a Jesus lá na cruz, ele foi salvo lá na cruz, imediatamente morreu e foi para o paraíso. Esse homem, ele viveu a vida inteira dele sem fazer um voto, sem cumprir as ordens, as determinações de Deus, sem pregar o Evangelho, sem contribuir com o reino de Deus. Mas ele não teve a chance, ele não teve a oportunidade, né? Então existem pessoas que elas não têm essa oportunidade de servir a Deus, de poder ser uma coluna na casa do Senhor, porque elas não têm tempo para isso, já vão morrer, né? E aí não dá para fazer. Agora, existem outras pessoas que elas têm a oportunidade de, durante a sua vida, servirem a Deus. Você tem, por exemplo, o caso de João Batista, que ele no ventre da sua mãe, ele foi cheio do Espírito Santo. E ele, ao nascer, ao crescer, ao viver a vida que ele viveu, ele foi um dos maiores profetas que esse mundo já conheceu. Enquanto vida ele teve, ele serviu a Deus. Enquanto vida ele teve, ele foi um profeta. Ele era um profeta meio estranho, né? Porque ele se alimentava de mel silvestre e de gafanhotos, né? E ele vivia lá no deserto, parecia um caniço, né? De tão magro que era. Mas aquele homem era um homem de Deus. Ele entrava na cidade e ele pregava a palavra de Deus, e as pessoas se arrependiam, se convertiam, eram batizadas por ele e passavam a viver em novidade de vida. Ele fez uma grande obra. Foi ele que teve o privilégio de apresentar ao mundo o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi ele que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e apontou para o Senhor Jesus.
têm essa oportunidade de usarem suas vidas para fazer a obra de Deus e fazem. Se você pensar, por exemplo, na vida do apóstolo São Paulo, o apóstolo São Paulo, ele levou o evangelho para o mundo gentil. O mundo gentil era todo o mundo fora do mundo judeu. Quando os primeiros apóstolos começaram a pregar, eles só pregavam para os judeus. Eles pensavam que o Cristo havia vindo apenas para o povo judeu. E mesmo quando eles iam para outras nações, lá nessas outras nações eles só pregavam para os judeus. Mas aí veio Paulo e compreendeu que o evangelho tinha que ser levado aos gentios, que tinha que ser levado para o mundo inteiro, para todos os povos. E eu digo para você, ele viajou o mundo, ele fez 3 viagens missionárias. Nessas 3 viagens missionárias que ele fez, ele revirou o mundo da sua época. Ele percorreu o mundo inteiro da sua época. Fazendo o quê? Pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Onde ele chegou, ele implantou igrejas, estabeleceu a obra de Deus, pessoas creram, pessoas se converteram, e igrejas se estabeleceram, porque ele esteve lá pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Ele sofreu muito, inclusive, por causa disso, porque ele chega a dizer que ele carregava no corpo as marcas do sofrimento da pregação do Evangelho. Ele sofria, passava esse sofrimento por causa da pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Então foi um homem que gastou a vida, que se dedicou e fez a obra de Deus. O que ele pôde fazer, ele fez. Onde ele pôde ir pregar o Evangelho, ele pregou. O que ele pudesse fazer para que a obra de Deus fosse estabelecida, ele fez. Se você ler lá no livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que houveram alguns irmãos que eles contribuíram de uma forma significativa para que o Evangelho fosse pregado no mundo inteiro, para que o Evangelho se estabelecesse aqui na terra, para que o nome de Cristo fosse anunciado. Eles ajudaram de uma forma significativa. Havia os ricos, e esses homens ricos, eles não tiveram pena de contribuir para investir na evangelização. E até os pobres fizeram isso. Eles fizeram com esmero a realização da obra de Deus. O que eles puderam fazer, eles fizeram. Porque eles tiveram tempo para fazer. Mas agora, me ouça aqui. Ao mesmo tempo em que existiram essas pessoas, que elas gastaram suas vidas, que elas fizeram tudo o que elas puderam para servir a Deus e agradá-lo, para cultuá-lo, para exaltá-lo, para levar o seu nome bem longe, para estabelecer a sua obra aqui na terra, o seu reino aqui na terra. Da mesma forma como existiam pessoas assim, também existiam aquelas pessoas que, mesmo tendo crido, mesmo tendo aceitado Jesus, mesmo tendo vindo para se tornar membros da igreja, do corpo de Cristo, tais pessoas fizeram corpo mole. Ou tais pessoas não se esforçaram, ficaram apenas acomodadas no seu lugar, não contribuíram, não evangelizaram, não se esforçaram para que o reino de Deus se expandisse. Olha, se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver o seguinte, que quem levou o Evangelho, que espalhou o Evangelho, inclusive, naquela época, logo no começo, não foi nem os apóstolos, foram os primeiros crentes, era o povo comum.
que eles estavam tão entusiasmados com a fé, com o Evangelho, tão cheios do poder de Deus, que o camarada ele era um simples chefe de família, né? A mulher era uma simples esposa, mas eles estavam com os seus corações ardendo em chamas, paixão pela obra de Deus, e eles foram, e onde foram, eles pregaram o Evangelho, e onde eles chegaram, coisas extraordinárias aconteceram. Lembram do que aconteceu lá em Samaria? Um diácono, não era apóstolo, era diácono. Ele foi lá para Samaria, pregou lá o Evangelho, e os demônios foram expulsos, os demônios saíram, né? Os enfermos foram curados, e um avivamento aconteceu naquela cidade, a partir de um servo de Deus, que nem era apóstolo, não era pastor, não era missionário, era um irmão simples, mas que queria fazer a obra de Deus, que estava com o seu coração em chamas. Mas aí eu volto a dizer, já houveram outras pessoas que, mesmo tendo o mesmo tempo, a mesma oportunidade, elas optaram por não fazer. Então, ainda hoje, nos nossos dias, nós temos também essas pessoas que às vezes estão no meio do povo de Deus, mas elas optaram apenas por seguir Jesus de longe, né? São aquelas pessoas que estão algo distantes e que elas creem, mas elas não participam. Na hora de fazer, na hora de realizar, na hora de somar, na hora de juntar as forças para avançar, elas caem fora. Né? Caem fora. E é aqui que eu quero então dizer para você o seguinte: olha só o que Jesus Cristo disse, que se uma pessoa ela der um copo de água a um servo de Deus, porque ele é servo de Deus, se ela der um copo de água que seja, a um profeta, a Bíblia diz que essa pessoa ela vai receber de Deus um galardão de profeta. E é aqui que eu quero dizer para você o seguinte: depois que aconteceu o arrebatamento da igreja, você sabe que Jesus vai vir, o anjo vai tocar a trombeta, e os verdadeiros cristãos do mundo inteiro vão desaparecer aqui dessa terra. Vai ser nesse dia que vão vir aqui e não vão nos encontrar, porque nós vamos estar lá em cima. Nós vamos estar atendendo ao chamado da corneta, né? Da trombeta do Senhor Jesus, que vai soar. E eu digo a vocês, esse momento está chegando, hein? A qualquer momento a trombeta vai soar. E a igreja do Senhor Jesus, ela será arrebatada. Glória a Deus. Você sente que isso está por acontecer? E aí, eu quero que você saiba o seguinte: depois que acontecer esse arrebatamento, que a igreja for tirada aqui da terra, que estivermos todos reunidos lá no céu, lá nas regiões celestiais, aí então a Bíblia diz que vai acontecer o que é chamado de o tribunal de Cristo. E foi sobre isso que eu li aqui no início da nossa meditação. O texto que eu li diz o seguinte:
porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então note bem, esse juízo que vai acontecer lá nas regiões celestiais, que será dirigido pelo próprio Senhor Jesus, ele não é um juízo para condenação, mas é um juízo para prestação de contas. É um juízo para distribuição de galardões, de coroas. E é nesse momento, aqui, lá no tribunal de Cristo, nas regiões celestiais, que vai acontecer o seguinte: muitos vão se envergonhar diante do Cordeiro, diante de Jesus Cristo. E o próprio Senhor Jesus, naquele dia, ele vai se envergonhar de muitos. Tem muitas pessoas que elas negam o Senhor Jesus diante dos outros. Elas se envergonham de Jesus diante das outras pessoas. Nesse dia lá no tribunal de Cristo, quem vai se envergonhar vai ser Jesus. Ele vai se envergonhar da pessoa que se envergonhou dele aqui na terra. Já pensou que tristeza será para esta pessoa? E é lá, também nesse tribunal, que vai acontecer nas regiões celestiais, que ele vai distribuir as coroas e os galardões, e aquilo que eu estou dizendo desde o início dessa mensagem, tudo aquilo que você faz para Deus, ele vai recompensar. Você ouviu isso? Por mais que os homens não recompensem, por mais que os homens nem liguem para o que você faz, que não estejam nem aí e até menosprezem a obra que você realiza, o olhar de Deus é diferente. E o julgar de Jesus é diferente do que a maioria das pessoas pensa aqui na Terra. Existem uns aí que estão achando que estão fazendo grande coisa, e Jesus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. A Bíblia diz que muitos vão dizer, como naquele dia lá, no dia do juízo também: Senhor, Senhor, nós em teu nome não profetizamos, em teu nome não fizemos milagres e maravilhas. E ele vai dizer: eu não vos conheço. Porque foram pessoas que, apesar de terem feito a obra de Deus, elas não fizeram a obra de Deus da forma como Deus queria que elas fizessem. A motivação, o esmero, a dedicação, o tipo de obra que estava sendo realizada. Então, existem aqueles que a obra que eles estão fazendo é como se fosse palha, outros como se fosse barro, outros como se fosse pau, mas existe gente fazendo a obra de Deus como ouro, como a prata, né? E aquilo que a gente faz para Deus, Deus nos recompensará. E a mensagem que eu estou tentando colocar aqui no seu coração nessa noite é a seguinte: nós devemos aproveitar a nossa vida. Se vida temos, então devemos servir a Deus, devemos ajudar a construir o seu reino, devemos fazer o máximo que nós pudermos, no que você puder, ajudar, contribuir para o reino de Deus, para que a obra de Deus ela cresça, se expanda, se estabeleça.
Faça! Porque Deus se agrada disso, Jesus se agrada disso. Quero dizer para você, olha, uma das principais coisas que nós devemos fazer aqui neste mundo, está me ouvindo? É pregar o Evangelho de Jesus Cristo, é ganhar almas para o Senhor Jesus. E você sabe que existe uma coroa que Jesus vai entregar para aqueles que ganham almas, para aqueles que pregam o seu Evangelho. É uma coroa chamada de a coroa da alegria. Essa coroa, ela vai ser entregue para aquelas pessoas que levaram o Evangelho de Jesus Cristo, que ganharam almas para o Senhor Jesus. E cada uma dessas pessoas que foram alcançadas, levadas a Cristo, elas vão ser um motivo de alegria dessa coroa. É a coroa da alegria. O apóstolo São Paulo falou sobre ela. Agora veja só, você tem pregado o Evangelho, você tem trazido pessoas para a presença de Deus, tem ganhado vidas, então você vai receber essa coroa da alegria. Mas se você não pregou, não evangelizou, nunca distribuiu um folheto, nunca convidou ninguém para vir servir a Deus, então o que vai acontecer lá? Você vai ficar envergonhado. E você vai estar lá, diante de um homem como Paulo, que pregou o Evangelho no mundo inteiro, e ganhou milhares de vidas, e vai receber um monte de coroa da alegria, e você, nada. Existe uma coroa que será dada àquelas pessoas que deram a sua vida por causa do Evangelho. Você sabia que a história da nossa fé, a história do cristianismo, desde Jesus até os nossos dias, até hoje, 13 de dezembro de 2020, você sabia que desde o começo até hoje, a nossa história, a história do cristianismo, a história da fé, ela tem sido marcada com sangue, que há um rastro de sangue, de pessoas que foram brutalmente assassinadas por causa da fé em Jesus Cristo. Começou com o próprio Cristo. Como foi que ele morreu? Ele morreu crucificado. Ele morreu. É verdade que ele não está morto, porque no terceiro dia ele ressuscitou, mas ele experimentou a morte. E a partir daí, onde o Evangelho foi pregado, pessoas morreram por causa desse Evangelho que foi pregado. Você sabia que praticamente todos os apóstolos, com exceção do apóstolo João, eles foram martirizados por causa da fé em Jesus Cristo? Olha, teve uns que tiveram a sua cabeça decepada, teve outros que foram cerrados ao meio. Imagina, né? É só botar uma serra aí e cortar, bandar a pessoa. Outros foram queimados vivos, outros foram crucificados, vários foram crucificados. Foram mortes terríveis. E o próprio João, ele só não morreu porque Deus não quis que ele morresse. Porque, para você ter uma ideia, ele, em duas ocasiões, ele era para ele ter morrido. Porque, numa ocasião, ele foi jogado dentro de um tacho de óleo quente, fervente. Como é que o homem escapou?
Ele escapou, né? Por um milagre de Deus. Deus não permitiu que ele morresse, mas era para ele ter morrido ali, cozido, naquele óleo quente. Por que jogaram ele dentro do óleo quente? Por causa desse evangelho que eu estou pregando aqui. Por causa dessa fé que eu tenho hoje aqui, que era a fé que ele tinha também. Ele foi abandonado numa ilha chamada Patmos, que era para ele morrer lá de fome e de sede, sozinho numa ilha no meio do oceano. Mas ele não morreu também não. Deus o livrou. Mas poderia ter morrido, né? Depois ele morre de causas naturais. Também morreu. Mas os outros todos, Deus permitiu que eles chegassem até a morte. O próprio caso do apóstolo São Paulo, ele teve a sua cabeça decepada. Imaginou? Cortaram a cabeça dele. Por causa de quê? Por causa da fé em Jesus Cristo, por causa do evangelho que ele pregava, que é esta mesma fé e este evangelho que eu hoje estou pregando aqui nesse lugar. Mas a Bíblia diz o seguinte, que lá diante de Deus estão os mártires. O próprio João, ele teve a visão de todas essas pessoas. E se você estudar a história do cristianismo, você vai ver que em todos os tempos houve mártires. Teve uns tempos aí que a coisa ela foi mais acirrada, né? E eu digo até hoje, nos nossos dias, nós estamos vivendo tempos que ainda em alguns lugares estão martirizando os cristãos. Lá na África, existem alguns países na África onde as igrejas estão sendo queimadas e os cristãos estão sendo queimados vivos, homens, mulheres, jovens e crianças. Lá na China, a gente tem ouvido falar de cristãos, de igrejas que têm sido fechadas e de cristãos que têm sido torturados até a morte. E em algumas outras nações da terra também. Graças a Deus, aqui no Brasil, isso já aconteceu também no passado. Mas hoje nós vivemos um tempo de grande liberdade. Mas eu digo a vocês, todas essas pessoas que derramaram seu sangue, que deram suas vidas, que se esforçaram ao extremo para fazer a obra de Deus, ao ponto de se esvaziarem, ao ponto de serem mortas por causa da sua fé, elas estão lá diante de Deus, dia e noite, clamando por justiça. E Deus vai fazer justiça. E naquele dia do tribunal de Cristo, estas pessoas, elas vão receber essa coroa de justiça. Elas vão ser recompensadas, inclusive, por esse martírio que elas fizeram. Vai ser uma honra, porque elas deram suas vidas por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Meus amigos, meus irmãos, eu quero dizer a vocês, naquele dia, muitos vão ser honrados, muitos vão receber então seus galardões, suas coroas, muitos vão ser dignificados e honrados pelo próprio Cristo naquele dia. Mas muitos também vão se envergonhar, porque mesmo tendo tido a oportunidade, não fizeram. Mesmo podendo ser a resposta àquela oração que estava se fazendo naquele momento, a pessoa se negou. E a mensagem que eu quero deixar no seu coração é: não faça isso, não se negue a ser a bênção que Deus quer que você seja. Seja o instrumento que Deus quer que você seja. Você lembra
que quando Jesus estava evangelizando por aqui, por este mundo, houve um caso de uma cura extraordinária de um homem que ele era paralítico e ele foi levado no seu leito pelos seus amigos, e os seus amigos, eles subiram no telhado da casa, destelharam a casa e baixaram o homem na própria cama em que ele estava. E quando Jesus viu aquela arrumação, ele disse assim, que ele via a fé daquele homem. A fé é uma coisa subjetiva, mas o comportamento deles, a capacidade deles fazerem o que eles fizeram, fez com que a fé deles ficasse evidente. E Jesus disse, levanta, toma o teu leito e anda, recebe a cura. E o homem foi curado. Agora preste bem atenção naquilo que eu vou dizer. Aquele homem recebeu a cura. Mas sabe quem vai receber ainda um galardão por ter ajudado aquele homem a ser curado? Foram aqueles amigos dele que o carregaram. Aqueles amigos que o levaram até a presença do Senhor Jesus. Aqueles amigos que não mediram esforços para levar uma pessoa até a presença de Cristo, para que em Cristo recebesse a oportunidade. Eles talvez nem soubessem disso, mas quando eles estavam fazendo aquilo, eles estavam garantindo um lugar de honra nesse dia lá no tribunal de Cristo. Eles vão ser honrados por causa daquilo que eles fizeram. Se dá um copo de água, já nos garante um galardão. Imagina ajudar uma pessoa a se encontrar com Cristo e ser abençoada. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus, por mais que caia no esquecimento dos homens, não cai no esquecimento de Deus. Quero que você saiba que todos os nossos atos, toda a oferta que você deu, todo dízimo que você deu, toda a contribuição que você deu, toda a obra que você fez, toda vez que você renunciou para fazer a vontade de Deus, toda vez que você foi a resposta da oração para ajudar a obra de Deus e o seu crescimento, isso aí estava sendo registrado. E naquele dia, quando ele estiver fazendo o seu juízo, a Bíblia diz que serão abertos os livros. E nesses livros é que estão escritos a nossa história. Tudo o que nós fizemos e também tudo o que deixamos de fazer. É aí que é o problema. Mas o que nós fazemos, lá está escrito, e Jesus ele vai recompensar cada um por tudo, vai honrar. Amém? Amém. Então eu quero dizer para você, olha, se prepare para receber muitas coroas, muitas honrarias. Se prepare para que Jesus se orgulhe de você, ao invés de se envergonhar. Como é que você vai fazer isso? Sendo uma pessoa reverente, sendo uma pessoa obediente à voz celestial, sendo uma pessoa que cumpre o chamado de Deus na sua vida, sendo uma pessoa que, ao compreender a palavra, a coloca em prática, sendo aquele que está sempre disposto a ser aquela pessoa a quem Deus possa usar. Que você seja aquela coluna que Deus está procurando para sustentar, para manter a sua obra aqui na terra. Você entende isso? Fique de pé aí no seu lugar e vamos orar. Eu quero orar por você. Quero pedir a Deus que Ele te abençoe.
que queira. Hoje, às vezes, eu vejo pessoas que elas não querem se envolver na obra de Deus. Tem gente que não quer cantar um corinho aqui na frente, né? Que não quer pregar, que não quer evangelizar, que não quer distribuir folheto, que não quer participar de reuniões, né? Que não quer se envolver com nada na obra de Deus. Quer dizer para você, não seja assim. Pelo contrário, seja alguém participante, ativo mesmo, na obra do Reino de Deus. Queira fazer, não para você, não para aparecer, mas para glorificar a Deus, por amor ao Senhor. Mesmo que seja a coisa mais simples. Abrir a porta, varrer o templo, limpar os sanitários, né? Os banheiros. Haverá honra para quem faz isso. Que faz por amor a Deus, por amor ao Senhor. Tem gente que não tem tempo para fazer nada para a obra de Deus. Mas quem tem, deve aproveitar e fazer. Né? Eu, graças a Deus, me converti aos 12 anos. Então eu tive um bocado de tempo para fazer a obra de Deus. E ainda estou fazendo. Né? E espero poder fazer muito mais. Espero poder me dedicar muito mais à obra, ao reino de Deus. Enquanto vida Ele me der, eu quero poder ser um instrumento nas suas mãos, quero poder fazer a sua obra aqui na terra. Vamos orar? Feche os teus olhos, pense em Deus, começa a falar com o Senhor. Diz para Deus que você quer ser um instrumento a que Ele possa usar, que você quer ser coluna na casa do Senhor. Altíssimo Deus, soberano Pai, Criador dos céus e da terra. Eu te agradeço, Pai, pela tua palavra que nos foi transmitida aqui nessa noite. E nós, Senhor, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós de termos vida e termos oportunidade para te servirmos. Nós temos a oportunidade de ofertar. Nós temos a oportunidade de dizimar, nós temos a oportunidade de evangelizar, nós temos a oportunidade de ser uma coluna na tua obra, na tua igreja, nós temos a oportunidade de espalhar o teu evangelho entre as crianças, entre os adolescentes, entre os jovens, entre os adultos, entre todo o povo, em toda a terra. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor nos ajude a aproveitarmos essa oportunidade, a aproveitarmos a nossa vida para sermos uma bênção nas tuas mãos. Eu te apresento, Senhor, este povo que está aqui nessa noite, que possam compreender essa palavra e que cada um possa se colocar diante de Ti, na Tua presença, para ser essa bênção que o Senhor quer que ele seja. Que cada um tenha prazer de fazer a Tua obra, de cumprir, ó Deus, na sua vida, no seu tempo, a Tua vontade. Pai, é o que eu te peço nesta hora, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Dê uma salva de palmas. Vamos fazer agora o ofertório, né? Vamos contribuir. Quer dizer para você, ofertar, dar dízimos, também é servir a Deus. E é uma oportunidade da gente contribuir para o estabelecimento da obra do Senhor. Isso também vai contar lá no seu juízo, lá no Tribunal de Cristo. Vamos contribuir com amor para a obra de Deus. Amém. Glória a Deus. Então vamos fazer o ofertório. Tem um envelope aqui, se alguém precisar, né? Levanta a mão. Vai passar aí, você pode pegar. E vamos apresentar a Deus com amor, com fé, pedindo as bênçãos de Deus sobre
a vida financeira. Cada um dos irmãos, amém, irmãos? Vamos orar, no presente a Deus, grande Deus e eterno Pai. Quero te agradecer, Deus, pelas tuas bênçãos derramadas, Senhor, sobre a vida da tua igreja. E agora esse momento de ofertar, de contribuir, Senhor, que é um momento tão solene, tão importante, tão espiritual, Deus, na nossa vida, que nós possamos, Deus, ter esse coração aberto, Senhor, para a tua obra. Nós sabemos que o Senhor lá no céu não precisa realmente, mas a obra aqui na terra precisa. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, Deus, que com amor, com carinho, tem contribuído, tem ajudado, e por fé, Deus, tenha contribuído através da fé. Que eles possam colher, Deus, os frutos das sementes que eles estão semeando. Deus, abençoa grandemente e repreende, Senhor, todo devorador, Senhor Deus, a vida dos teus filhos e das finanças. E abençoa grandemente, Deus, a vida de cada um deles. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O pastor Lucas vai falar da palavra. Eu quero dizer aos irmãos que agora, com o advento do Pix, né, você pode fazer uma transferência qualquer dia, qualquer hora, até agora mesmo, se você quiser, através do Pix, para a nossa conta. E pode ajudar, então, nessa obra, né? E você pode utilizar para isso. Eu vou lhe dar a chave da nossa conta lá no Pix. E com essa chave você pode fazer a sua transferência e contribuir com essa obra aqui. A chave que nós estamos lá é no celular. Então o número é 92, que é o código daqui de Ronaldo, e o telefone é 98 442 9125. Vou repetir. O código 92, o telefone 98 442 9125. Você pode, então, através desse número de telefone, fazer a sua contribuição através do Pix para este ministério, para essa obra que está caminhando aqui na cidade. Amém? Deus abençoe vocês com a palavra. Vou cantar um louvor, né? Carinho do tio. Não
encerrando. E agora no final eu quero fazer mais um ensaio daquela canção. E aí vocês são liberados. Vamos agradecer ao Senhor. Grande Deus e eterno Pai, quero te agradecer, meu Deus, por esses momentos aqui junto com os irmãos. E eu tenho certeza que nós não seremos mais os mesmos depois desse momento aqui contigo, Deus. Estamos saindo daqui fortalecidos, mais alicerçados ainda na tua palavra, Senhor. E eu te peço, Senhor, nos dá mais uma semana de bênçãos, de vitórias, Deus. Nos livra de toda peste perniciosa, nos livra, Deus, de todo vírus maligno, mortal, Senhor. Nos guarda, nos livra, nos protege. E que nós possamos domingo estar aqui novamente, Senhor, junto com os irmãos. Pai, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus.